Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, mais uma vez, né? Estamos aqui hoje, mais uma vez, com meu amigo Jonas Pelani, Glemerson Fraga, e hoje com um convidado que, esse cara, se eu tivesse um chapéu, eu tiraria pra ele, viu, Jonas? Esse merece. Viu? Esse merece, né? Esse merece. Fernando Brandão, muitas palmas, Fernando Brandão. Aí. Prazer, seu Fernando. Eu não consigo falar Fernando, eu sempre falo seu Fernando. E quantas vezes eu já te pedi para você não falar seu Fernando? Mas não tem jeito. Mas, Fernando, prazer estar com o senhor aqui. Fernando ficou meio, eu vou lá falar o quê? Eu não quero não. Vai, que o senhor vai trocar ideia. Tem muita coisa para falar. A gente às vezes chega de manhã no Campesino e a gente fica uma hora conversando. Seu Fernando é uma pessoa especial. Fernando, prazer estar aqui com o senhor para esse bate-papo. E espero que seja agradável também para ti. Já está sendo. Agradeço a vocês pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente poder conversar um pouco fora do nosso dia de trabalho. Legal. E o Fernando estava falando algo bem bacana, que é a primeira vez que a gente conversa, sim, tem a oportunidade de conversar fora do local de trabalho e fora o trabalho, né, Fernando? Para bater papo. Então hoje a gente não vai falar de trabalho, vamos falar de viagem, de Búzios. Fernando, vamos falar de uma casa em Búzios. Búzios, faz tempo já. Essa pandemia já tirou a gente da linha. São 3 anos já, mas são aqueles 15 dias que a gente queria sair para poder dar uma espairada, que infelizmente, por enquanto ainda não dá, muita correria, muito compromisso. Mas a gente vai voltar. Ótimo, mas para quem não conhece, quem vai começar a assistir agora, falar um pouquinho sobre o Fernando, ou o seu Fernando, e aí depois ele vai se apresentar e vai falar sobre ele. Mas o Fernando, proprietário, ele, a dona Marcli, um abraço, um beijo para a dona Marcli, que está lá, daqui a pouco vai nos assistir, proprietário do Vila Campesina, uma das melhores casas de eventos de Ribeirão Preto. Sem dúvida. E região. E o seu Fernando tem muita história para contar, hein? Mas se apresenta, fala um pouquinho do senhor, seu Fernando. Como começou essa vida de eventos? E o que o senhor fazia antes? Fala um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, já que você deu a puxada, eu e a Marcli nos casamos e no dia seguinte nós mudamos para o espaço onde que hoje é o Vila Campesina. Isso foi em 30 de dezembro de 87. Lá era uma fazenda, Fernando? O que era? Não, lá quando eu comprei já era um sítio, um pequeno, são 2 alqueires, e fez parte de uma fazenda de café da família Junqueira, isso em 1900, 1890, alguma coisa assim. Isso aí eu não sabia, tem muita história aquela terra. Tem muita história, e era uma área muito grande, que foi o dote da dona Dom Guita Junqueira, para poder casar com, hoje já, a gente conhece, João Penteado, que leva a rua aqui para cima da 9 de julho, que foi o primeiro esposo dela. E depois a fazenda foi sendo fracionada. Então a terra era muita terra. Era muita terra. Eles cultivavam café, a história de café em Ribeirão Preto. E com o tempo isso foi sendo fracionado aos poucos, não sei quais os motivos, mas foi sendo fracionado. E em 1954 foi feita aquela pista sentido Araraquara, que até então ia... Araraquara, São Carlos. Justamente, ia para Guatapará, pela mata ali do Santa Teresa. Que não é a Machado de Santana. Que não é Machado de Santana. Machado de Santana já é uma rodovia planejada. Você vê que ela é uma reta. Sim. Tá? Isso data 54 ou 55. Não vou lembrar não, Fernando. E dali a gente começou a vender. A história daquela região passa por essa estrada, porque quando foi feita o projeto, foi uma coisa muito interessante que eu fui buscar no DR. O governo deu a título de indenização para os proprietários 2 porteiras amarelas. Isso aí foi de indenização. Até a cerca o proprietário que teve que refazer. O governo estadual deu a título de indenização pela desapropriação 2 porteiras para poder ligar. Que bacana, hein? Não, delícia, né? Quase igual hoje. E ali começa a história daquele pedaço. E eu buscando as escrituras, as certidões, eu vi que eu sou proprietário que desde 54, que há mais tempo estou ali. Já são 34 anos. Os outros compravam, ficava 5, 8 anos no máximo, e depois já vendia, já passava para frente. Então a gente foi criando uma raiz ali.
Legal. E a gente casou, foi para lá, continuei trabalhando aqui em Ribeirão Preto durante 2 anos, mas sempre tive o sonho de ficar E só mexendo morava lá? Só morava lá e trabalhava aqui em Ribeirão. E voltava para almoçar lá, aquela loucura. E era pista simples, não tinha acostamento. É pertinho também de Pertinho, Ribeirão? né? Andava pouco. Agora é perto, né? Antes não chegava nunca. E houve até uma brincadeira quando a gente queria botar o nome no sítio, que era Até Que Enfim. Você anda, até que enfim chegou. Um ótimo nome, né? Vixe. E agora, hoje já está pertinho, são 5 minutos de Bonfim, então é bem, Sim, bem certo. tranquilo. E a gente começou a nossa vida ali. Eu e a Marcli começamos, fomos indo, fizemos muita coisa, e sempre mexendo com terra. Então tivemos minhoca para fazer humus, tivemos horta baixa, tivemos hidroponia. Durante 8 anos a gente forneceu alface hidropônica, nós que trouxemos a hidroponia aqui para a região. Nossa. Fomos para o IAC em Campinas aprender o cultivo hidropônico, isso em 93, 92. Trouxemos Hidropônico, qual que é a diferença? é o cultivo em água. Hidroponia é o cultivo em que água. são colocados naqueles, tipo um bambu. que vai- Hoje são tubos de PVC, tubos. que hoje já está meio fora, e que Hum. você faz o cultivo de verduras e legumes. Hoje você já consegue cultivar legumes em água. Então você tem uma solução, coloca adubo ali, PA, que é de alta pureza, e faz essa água girar e a planta se desenvolve ali porque ela tem a estrutura dela fixada aéreamente. Já ali, né? bacana. E a raiz vai... Poxa, Vindo cara, eu não pela água, sabia que chamava essa hidroponia. palavra. Não sabia. Eu vi porque eu fiquei curioso, porque eu falei, caramba, como é que os caras plantam alface nesse tubo de PVC? Sim, E aí sim. é isso, pô. Olha, eu E não sabia. qual a vantagem, Fernando, disso de Bom, cultivar primeiro, a assim? gente cultivava já naquela época uma alface sem agrotóxico. A qualidade, então. A qualidade Porque é um viveiro, né? Você tem autocontrole, né? Justamente, você controla o tanto de adubo que você está usando e você divide em 3 etapas. Você faz o berçário, você desenvolve a muda a partir da semente. Ah, eu vi esse processo mesmo. E Muito legal. chega, Aí você é um quadradinho pequenininho assim, aí fatia ali, você vai plantando. uma coisa. Justamente. Aí ela desenvolve um estágio aí de 3 a 4 centímetros, você passa para o segundo berçário para chegar a uma altura de 8. E nisso a gente tirava 1.000 pés de alface por dia. Então, como que você faz para tirar 1.000 pés? Você planta em torno de 1.300, faz essa seleção para 1.200, e na hora de repicar para as últimas 3 semanas, você seleciona as 1.000 melhores. Então, automaticamente, você já está encurtando o tempo de crescimento. Na hora que você começa Sim. a trabalhar com essa seleção. Exatamente. Então a gente tinha isso aí. E durante 8 anos a gente forneceu o Carrefour. Tanto é Mas, que quando mas tinha quantas pessoas cuidando disso, Fernando? Era só nós você e a éramos Marcli? em 4, não, Ah, nós não. Eu ia éramos em falar 4. que não precisa de muitos para poder fazer isso. Justamente. Porque o processo é prático. Justamente. então, É muito dinâmico. A muito vantagem dinâmico. também é essa. Você tem uma qualidade maior e precisa de menos mão de obra. Se você for voltar, você tem um produto diferenciado e as pessoas tinham informação que existia, mas não tinham onde comprar. E de repente a gente entra no Carrefour vendendo muito. Imagina, a gente vendia 1.000 pés de alface. Justamente vocês pegaram uma empresa grande, né? Grande para trabalhar. É. E no final de semana a gente vendia de 2 a 3 mil pés de alface. Então Faz. era um movimento que a gente realmente, aquilo lá foi permitindo que a gente crescesse. Nós começamos pequeno, Legal. isso permitiu que a gente fosse Então, crescendo. isso me faz ter a certeza que o senhor sempre gostou de dor de cabeça. Né? Muito. Muito. Eu não sei porque a gente sempre... Sabe, eram desafios. Sempre foi desafio. É empreendedorismo, né, Fernando? É. Acho que várias vezes eu conversando com o senhor, o senhor tem essa veia, o senhor pode achar que não, mas uma veia de empreendedor, que vai ter outras coisas que o senhor fez aí ao longo nesse meio da tempo vida. teve. E a gente continuou com essa hidroponia e, em determinado momento, a gente não tinha mais a remuneração que justificava o teu empreendimento. Paramos e a gente foi para viveiro de planta. Aí depois foi para plantas. A gente começou com viveiro de plantas, até porque nós entramos meio sem querer também nisso. Uma coisa foi levando a outra. Eu comecei a cultivar murta, que é essa árvore que faz cerca verde, um Sim. arbusto, que dá sim. aquela sementinha vermelha e tal.
E na hora de entregar, em vez de eu pegar todo o dinheiro, eu pedi um pouco de planta. O cara tava me comprando, a Marquinhos ficou meio chateada comigo, a gente tá precisando de dinheiro e tal. E eu peguei as plantas e, aproveitando as estufas que eu tinha da hidroponia, eu comecei a comercializar plantas e colher sementes em Ribeirão Preto de ornamentais e fazer muda. Só que não estava dando conta, porque o meu portão lá era aberto, todo mundo entrava, era um giro grande, eu comecei a buscar em Campinas. E foram 14 anos com viveiro de planta. Uns 14 anos 14 trabalhando anos com planta. Aí teve Quantos anos com a hidroponia de alface? 6 ou 7 anos, alguma coisa assim. Cara, então todos os empreendimentos aí teve sucesso, né, Não, Fernando? foi muito bom pra gente. Foi muito bom. É que em um determinado tempo a gente esbarrava, da mesma maneira que aconteceu com o viveiro de planta, em retorno financeiro. Sim. Você tem que pagar a conta, não adianta. É. E a Júlia nasceu na época da hidroponia. A gente tem até uma alface, ela é pequenininha, a alface era maior que ela. Ela lá no meio, nenezinho, pequenininha, menininha ali, as alfaces enormes. Era alface de 1 quilo. Imagina, Nossa, 1 quilo de enormes. alface, enorme. Enorme. Aí a gente veio pro viveiro de planta. Batalhando, e tem os altos e baixos. E numa dessas, na Baixa, eu fui trabalhar à noite no novo shopping, dando manutenção na área verde deles. Só que era um emprego que eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde no viveiro e entrava 11 horas da noite no novo shopping até as 3 da manhã. Que hora dormia? Justamente. Aí eu parecia anorexo. Então foi essa hora aí. Falou, não tô dormindo, vou mexer com o evento. Eu vou mexer com o evento. Já não tô dormindo, né? Pô, vamos mexer com o evento. Vamos trabalhar com o evento. durmo. Aí já não... Aí a gente ficou cansado, porque também todo esse tempo mexendo. E deu um clique e a gente... vamos fazer a chácara para fazer eventos. Mas sem saber que era casamento. Mas esse clique aí, fala um pouco mais como foi esse clique? De onde Surgiu essa ideia? Do cansaço do viveiro de planta. Do cansaço do viveiro Mas de é planta. isso, Aí a gente queria fazer alguma coisa com eventos. E indo no sindicato dos proprietários em Ribeirão Preto, proprietário rural, a sobrinha de uma moça que trabalhava lá me falou: nossa, eu tô com dificuldade de encontrar um espaço para casar. Aquilo lá me deu uma luz. Deu um start. Esse um foi o clique. gatilho, Isso, Olha o né? clique. eu Olha o falei, clique nossa, aí, ó. mas você tá com dificuldade? Quando é que você vai casar? Daqui 1 ano e meio. Falei, não, vai visitar o meu espaço. Mas está meu espaço lá, eu faço... Ela chegou lá, Já tinha Eu planta. cuido de tinha planta, nada, tem um... só tinha planta. Ela falou, não, mas eu vou transformar isso aqui. Ela falou, mas você tem certeza? Eu falei, pode confiar. E eu a Marclin não gostou, ficou pistola comigo. E fomos indo. E eu me E lembro... quanto tempo tinha do casamento dela, da conversa que vocês 1 ano e meio. tiveram? Até você deixar 1 ano e preparado. meio. Pra eu deixar preparado, é. Tanto é que não tinha cozinha no espaço. E que época foi essa? Isso foi abril de 2012. 2012. Ela foi começo de 2011 que nós conversamos. E eu fui correr atrás, fui fazer. E só que eu falei para ela, a cozinha vai ser aquela lá embaixo. E eu me lembro, a primeira pessoa que foi fazer o buffet, o garçom Wilson. Conheci o seu Wilson, uma pessoa boníssima. Seu Wilson. É, Seu Wilson já tá no... tá no ramo. tá ainda. Tá no ramo. Outro dia ele esteve em casa, a gente bateu um papo. Então, eu me lembro disso, do esforço dele em querer fazer. E das pessoas trabalhando. E aquilo ali começou. E aí pegou gosto. E o segundo casamento foi ser só em outubro. Então, de abril, outubro, eu parei para fazer a cozinha. Endividada até onde não tinha mais. 3 cheques especiais estourados. Ai, meu Deus, não vou pagar isso. Trabalhando. Isso a gente como já está todo acostumado. Em outubro veio uma menina de Serrana, uma dentista de Serrana. Ela falou, Fernando, por que eu coloquei o anúncio com a Andréia no site da festa? Esse anúncio eu lembro. A Andréia foi em casa, ela acreditou. Como é que chamava mesmo? No site da festa. No site da festa. Site E da ela festa. esteve em casa e ela falou, Fernando, faz que vai dar certo. Isso com 6 meses que eu já tinha prometido que eu ia entregar o espaço para a menina. E aquilo lá me animou. Vamos lá. Eu já estava agilizando dentro do que eu podia, correndo atrás. E trabalhando no novo shopping. Ou já Não, já tinha parado. Já tinha parado. Já tinha parado. E eu, assim, 70% daquilo lá foi feito
por mim. Sim. Cavar buraco para fazer fundação, amarrar a viga estrivada. A única coisa que eu não consegui até hoje é chapiscar e rebocar. Eu tentava bater chapisca na parede. Isso que não ele tá tinha. falando eu comprovo que é verdade, porque a iluminação lá, ele que tava montando, fazendo as coisas lá, que ele mostrou Não, pra mas mim é no que- dia lá. É fuçado, Teve, viu? teve um casal que fechou com a gente, um casal que foi lá no Campesino. Eles foram lá sozinhos, depois eu conversei com eles. Aí eles foram e aí falou, não, então, eu cheguei lá, mas eu acho que eu não vi o dono. Eu não vi o dono. Tinha um senhor lá trabalhando. Tinha um senhor trabalhando. Como esse senhor? Era um alto, era baixo? Não, ele era alto. Mas você falou que, não, então a gente só olhou e tava tendo alguma coisa, a gente olhou um pouquinho. Ah, mas esse que tava trabalhando é o dono. Era careca. Eu tinha era meio calvo. Esse aí é o dono. É porque não imaginou, né? Foi pô, o dono botando a mão na massa, Não, né? porque ali, né? não tem, Fernando. Tipo, eu falo pro Fernando, não tem a pessoa que faz. Um dia o Fernando queria pegar um pano e... Não, Fernando, daí que eu vou... Eu mesmo... Não, eu vou lá relimpar. Não, Fernando, para com isso aí. É engraçado que a gente tem essa preocupação. Eu acho que isso é comum a todos nós, que veio do zero. Sim. Olha, se não veio do -5, entendeu? Veio do negativo. Veio do negativo. E a gente corre atrás. E é. Mas tem uma coisa muito interessante que eu preciso falar. Vamos lá. Esse encontro meu e da Marcli, com mais idade, com vocês que são mais jovens. Sim. Parece que não, mas a diferença de idade entre vocês e nós é isso que A do Glenn isso é menor. A diferença dele é é menor para você. quase igual a zero. A minha a gente bastante. tá bem pertinho. A nossa é, a nossa bem é- diferente. Então, o receber, o estar fazendo junto com vocês, pra gente não tem coisa melhor. Eu tenho amigo Ah, aposentado que acorda Legal. 11 horas da manhã e não faz nada. Como? Cara, você tem 60 anos, você não tá fazendo nada. Ah, aposentei. Então a gente precisa desse contato com vocês. Sim. Mas sabe o que é legal isso aí? Sem demagogia nenhuma, eu falo aqui, porque eu falo com o Fernando e falo com os meninos aqui para todas as pessoas. Às vezes não tem como a gente não fazer. Pensa, você chega no Vila Campesina e aí vê o Fernando correndo, faz ali. Não, o que você precisa? E aí não tem como você parar e falar, não vou fazer não, porque. Não tem como, cara. A gente vê. É um exemplo de amor, né, Fernando? Tem um amor muito grande pelo lugar, né? Porque quando o senhor fala assim, não, lá é a minha casa. Não, olha em casa. Um dia o senhor perguntou pra mim, eu achei até engraçado. Quando vocês vão estar lá em casa? Aí a primeira vez, depois eu acostumei que o senhor sempre fala assim, né? Pô, mas é diferente, né? Cara, Porque a gente vê que o senhor não tá falando assim, quando você vai estar lá no Vila Campesina, no meu espaço de eventos e tal. Não, é lá em casa, é uma coisa bem... isso é na bacana. verdade, a gente sente esse amor, esse cuidado, né? A gente sempre conversa é assim, é inspirador, porque você sente mesmo que as coisas são feitas com carinho. E tem muito Competência, tempo, né? Então, assim... E até hoje, Fernando, 2012, o primeiro 2012, casamento. justamente. São 10 anos. Quando o senhor tem mais... Eu sei que o senhor marca tudo, né? O senhor tem tudo anotado. Quantos casamentos até hoje já realizados tem mais ou menos uma média? Mais ou menos entre 550 e 570. Porque a gente começou sem noção nenhuma do que era fazer casamento. Perdão, falei casamento, mas tem outros eventos. Ou Sem tipo de ser evento, sem casamento. ser casamento. Tem. No começo nós fazíamos alguns corporativos e uma vez nós fizemos uma festa de 50 anos. Nunca mais. Nunca mais na minha vida. Bom, sexta-feira, 9 horas da noite, começou a festa para terminar às 3. Tudo bem, tudo certinho. 3 nada, 3:30 nada, 4 horas nada. E não 4:30. terminava, não ia. E não terminava. E o pessoal, tudo Daquele jeito. daquele jeito. Pra lá de 6:30 da Bagdá. manhã, eles... Daquele jeito. Era uma Que hora? festa... 6:30 da manhã. Eles colocaram as Heineken, umas carriolas, que é uma festa caipira, de um rancho, e foram ali pro estacionamento. Não tinha aquela entrada ainda ali, onde fica o cerimonial e tal. E o pessoal tomando Heineken. 8 horas da manhã começou a esquentar, e eles não aguentaram, e foi aí que eles foram embora.
Uma festa que era pra Pra terminar às 3. foi até às 8. E a gente tinha um casamento, vocês sabem, final de tarde. Foi uma loucura. Mas aí aconteceu que você não tinha questão de combinar o término ou porque eles não iam embora mesmo? E como é que você conversa com uma pessoa bêbada? É difícil. É. Isso aí foi no começo. Foi no começo. Então, de lá pra cá, o que você faz? Casamento. Casamento não dá problema, não dá briga. Sim, tivemos, acho que uma vez, uma moça lá que brigou com o namorado, mas briga particular. Teve uma vez que uma pessoa tirou uma convidada pelo pescoço. Eu lembro de uma vez que você falou de casal aí que deu uns tapinhas lá, mas já tinha acabado a festa, bem dizer. Já tinha acabado. Assim, você passa, mas... É bebida isso aí. É bebida. Então você releva, você dá um tempo. A gente, nesses anos, a gente foi aprendendo a entender o que é o final de um evento. Você tem que dar uma contida e tal. Mas só casamento. A gente não tem essa ideia. Às vezes, algumas mães vão lá para fazer 15 anos. A gente também não vai, não pega. Imagina a responsabilidade nossa com bebida. Mas nunca fez 15 anos, Fernando? Não, eu acho que eu nunca perguntei isso pro senhor. Nunca fez lá, né? Nunca. É, porque 15 anos ali no Campesina... É bravo. É gatilho, né? É gatilho. É pedir pra Porque acontecer. eu já dei um start aqui na minha cabeça. 15 anos, Fernando. Imaginei já. Uma festa de 50 anos. Imagina de 15. Rave. Vai virar rave. Imagina rave ali, cara. Então a gente nunca teve essa ideia. E quanto mais tempo passa, mais a gente tem certeza que a gente está no caminho de realmente só ficar com casamento. E esses profissionais, vocês chegando em casa, a gente tem essa liberdade de conversar, de ficar uma coisa mais à vontade. Então, quando a gente começou, a gente não conhecia nada. Lógico. Com o tempo você vai aprendendo, vendo como funcionam as coisas, você vai administrando melhor. E, inclusive profissionais também. Aprendendo a lidar também, tem tudo isso, né? E é difícil. Não vou falar que é fácil, não. Não é fácil. Eu não vou falar que é fácil, não. Não é fácil. Porque a gente, na verdade, voltando lá atrás, eu e a Marquinhos, nós casamos 12 convidados na edícula da casa dela. Uma edícula ali no fundo do lado. Sim. A gente não tinha dinheiro para fazer nada. Então a gente entende muito bem o esforço de cada casal para conseguir realizar aquele dia. Que é um sonho, né? Que é o sonho deles. Tá? E às vezes a gente encontra alguns profissionais que não caiu a ficha deles para isso. O negócio deles é só dinheiro. Essa é a diferença, eu creio. Eu falo com todos os clientes aqui, a gente conversa muito, que eu acho que a diferença do bom profissional pro profissional, não vou falar nem ruim, pro profissional mais ou menos, é esse pensamento, na verdade. O pensamento que, eu tenho que fazer o melhor. É claro, a gente precisa ganhar dinheiro, tá ali, mas assim, fechou o contrato, eu tenho que fazer o melhor para esse casamento acontecer. Independente se vai me dar mais trabalho ou não, eu tenho que fazer o melhor para os noivos. Eles têm que ficar felizes, eles têm que se alegrar. Isso que é bacana, porque não tem muita gente que pensa assim, não. Realmente. E o senhor já teve algum problema? Precisa falar, não vamos trabalhar com nomes, é claro, mas alguma enrascada, falou, nossa, acho que agora eu não vou conseguir, como eu vou fazer? Aquela pergunta assim, o que eu vou fazer agora? Já teve algum momento assim, Fernando, de não saber que rumo tomar? Que rumo tomar? Tem uma solução ali. Já. Nós tivemos logo no começo um casal que contratou um rapaz para fazer buffet. E ele era engenheiro, não era engenheiro elétrico, ele mexia com eletrônico. E estava abrindo um bar e ia fazer o casamento da moça. Não precisa falar o que deu. Multifunção. O profissional, o cara do buffet. Assim, só para encurtar, a mãe da noiva quebrou uma taça e ia na jugular dele. Nossa, e nós tivemos que segurar. Imagino que E a rolou. Marcli pegou essa noiva e foi lá pro fundo da cozinha, lá no pé de tamarindo, e ficou caminhando com ela ali para acalmar. E os convidados indo embora. Ninguém na cozinha, porque as moças que foram para cozinhar não sabiam o que elas iam fazer lá. Não. E foi difícil. Imagina. Nossa, é complicado, né? É por isso que cada evento a gente tem algo para acrescentar pro próximo, né? Ou providências a tomar, ou cuidados, né, a tomar. A gente está sempre aprendendo, constantemente, Sempre, não para. sempre. Não para. Nunca a gente está 100% sabe de tudo.
Nunca. Cada O situação dia que ela alguém te leva pra falar que tá 100%, Não, doce não. engano. Doce Não, engano. cada situação é diferente, né? Então você tem que saber administrar aquilo, entender. Foi, o mais legal esses dias, a gente tava... No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre ele. Falou, eu até falei. É. O senhor não assistiu essa parte. Eu falei, Não não, chegou a ver ainda. quero ser aqui, hein? Verdade. Já deu certo. Foi num casamento, a gente começou quase juntos ali, o Douglas. Aham. E, pô, muito legal, cara. A gente tava falando, pô, era bem no início do Vila Campesina, a gente comentou sobre o isso. primeiro evento. Lembra que a gente tava tentando lembrar? Eu tava tentando lembrar o nome dos noivos do primeiro evento que eu fiz no Campesina. Sim, mas É, Tiago. conseguiu? Miriam e Thiago. Aí o Jonas me lembrou. O Jonas estava também. Foi julho? Julho, uma época tava frio ainda, e foi feito na parte de cima, perto das árvores. Foi feito nas árvores ali. Eu lembro desse casal. Eu já não tinha ideia de quem estava presente como profissional. Mas eu me lembro desse casal. A foto e o vídeo era eu e o cerimonial Douglas. Porque a gente começou mais ou menos no mesmo mesmo ano, né? Que época que mesmo vocês agora. começaram o ano, mais ou menos? Ó, nós iniciamos, o Douglas foi em 2012, né? 2012. Pra 13, eu de 13 para 14. Então a gente começou tudo junto. Começou tudo praticamente. junto. Glemerson. Então. Eu sempre prestei serviços, né, para várias empresas na parte musical. E a Orquestra Sublime, eu oficializei ela em 2019, final de 2019. Bem na pandemia. Bem na Que comecinho da presente, pandemia. Guilherme. Mas, assim, né, aí a parte musical, assim, tem outras áreas que eu atuo também, né? Produtora de áudio. O cara é o bichão. Ele falou do Jonas, mas ele É o bichão. é produtor musical, é multi-instrumentista, Toca banjo. o cara é fera. Engraçado que a gente sempre conversa quando o Glemerson tá lá, e as últimas vezes foi na capela, a gente sempre batendo papo, mas nunca... Quando que a gente começou? Foi antes, foi depois que a gente? O que acontece? Porque essa conversa que a gente está tendo a oportunidade de ter, que vai aproximando, a gente vai... Imagina, eu com vergonha de pedir uma fotografia pro Jonas. Eu falei, não, o Jonas pode pedir que ele entrega, Fernando. O Pix dele é esse aqui, ó. Ó, esse é o Pix aí, ó. Tô te mandando no WhatsApp. Aí você pega o WhatsApp e dá uma cutucada no Douglas. Vai ali no Jonas, conversa ali, vê se saem umas 2 fotos. Ô, Fernando, e falando em pandemia, como foi a pandemia para vocês lá? E agora, 2 perguntinhas para o senhor responder e falar um pouco de como foi a pandemia e já terminou todos os eventos que foram adiados pela pandemia? Remarcados, né? Remarcações ou ainda tem algum? Não, nós temos 3 casamentos pro ano que vem. Pro ano que vem ainda? Que passaram pro ano que vem. 23? De 20 vieram para 21. E por conta de toda aquela loucura que a gente tem entendeu, as junto noivas ainda não com- quiseram e foi para 2023. Não quiseram nem arriscar esse Nem ano. arriscar, quiseram justamente. Justamente. A pandemia pra gente foi um baque para todo né? mundo. Principalmente a nossa área A que trabalha nossa com área, eventos, né? eu acho que foi vista como a área vilã. E eu ficava E foi a muito... que mais deixada pra trás. Foi a Sim, nossa sim, área. sim. Eu ficava muito nervoso, vamos usar essa palavra. Imagina. Pra não falar puto da vida, falar nervoso. Não, já que... Por que pode ir no cabeleireiro? Por que pode ir na academia e não pode fazer um evento? São coisas Pô, que a gente não entende. Engraçado, Você né? entender por quê. Não, é porque no cabeleireiro não tinha, o vírus não pegava no cabeleireiro. Eu acho que é para fechar, é para fechar todo mundo. Exato. Não é para fechar, não vai fechar ninguém. Independente de política, de partido, nada. A visão é, se é para fazer um lockdown aí, como eles queriam fazer, então fecha tudo, ninguém vai morrer. Vai lá, faz a compra de 15 dias, fica em casa e a polícia ronda. Ele falava, só tem que ficar as coisas essenciais. Não, o essencial que eu- é tudo. Tudo é que eu essencial, achava- menos evento. A vida gira em torno de tudo. E que eu achava engraçado, é até ruim falar engraçado, né? Mas o que eu achava que seria cômico se não fosse trágico, né? Que tinha o horário, ó, até 50 pessoas, até meia-noite. Não, E aí essa para, questão não do horário pode. que eu não entendi, Mano, cara, até tipo, hoje. das 6 à meia-noite por Eles, dia. Johnny, Depois Eles da meia-noite. afunilavam, né? Tipo, É. ó, você pode... Tipo, órgãos públicos, tipo, das 2 às 5. Então, todo mundo só ia... Era assim, pior. É pior. Isso é Diminuíram fora de o número de órbita, ônibus. cara. Em vez de aumentar o Isso número é. de ônibus para as Diminuía. pessoas terem mais ofertas, diminuiu. Diminuiu.
Aí uma coisa que eu achei muito legal, assim, legal entre aspas, né? Fase amarela de segunda às 6 horas da manhã até sexta, 8 horas da noite. De sexta, 8 horas da noite, virava laranja, virava vermelho, não para pode tudo. nada. Bom, mas e na quinta, às 9 horas da noite? Não, é amarelo. Então faz o casamento na quinta. Que nexo, que lógica. Que porque na quinta o vírus não pegava, pegava. O vírus ficava esperando o sábado. De semana ele ficava de folga. Aí tinha a questão da bebida também, que você não podia beber depois de tal horário, que os barcos não podiam funcionar. Senão... Só que antes você pode, né? Porque... Aí o que aconteceu? Eu acho que foi uma lição para todo mundo e foi uma maneira também de dar uma peneirada no mercado, porque tinha muita gente prometendo que não ia entregar. E foi o que aconteceu. Realmente isso aconteceu. Certo. Então, aquele preço bonito, ótimo, tal, e a gente sabia que não ia entregar, e aconteceu em todas as áreas. Não é só na minha, na sua, na do Douglas. Não, foi geral. Parece que as pessoas tiveram consciência do que é a responsabilidade, porque as pessoas estavam, os profissionais, estou falando, alguns profissionais, sem responsabilidade nenhuma. Prometendo um monte de coisa e chegava na hora e não ia cumprir. Então, esses já saíram fora. Hoje a gente tem a volta dos eventos, tudo bem, está tudo normal, mas essas pessoas que saíram, parece que estão querendo voltar. A gente já teve notícia que alguns estão querendo voltar, falando, meu Deus do céu. Então as pessoas devem ficar atentas, devem procurar, os casais devem tomar cuidado. Né? Gente, pesquisa CNPJ, CPF, vai no Serasa, é tão simples. Exato. Cuidado básico, né? Exatamente, uma atitude simples que a pessoa já consegue tirar vários fatores que pode prejudicá-lo, né? Procurando profissional. Porque ainda a gente vê que tem profissionais querendo entregar, bons profissionais, mas tem profissional que o nível de responsabilidade deles é zero. Só quer saber do dinheiro, o valor ali na mão e não importa o que o cliente vai achar depois. Não, exatamente. Tá nem aí com nada. Exatamente. E é isso que é ruim pro cliente, porque assim, com nós aqui somos da área, né? Cara, é um sonho, né, que a gente trabalha com as pessoas. Você é o espaço, é o sonho que você tá realizando com a pessoa naquele espaço ali, fazer acontecer. Olha, eu quero casar naquele final de tarde, aquele pôr do sol lindo, maravilhoso. Então, você tem que entregar tudo bonitinho, enigma bonitinha, perfeita. O Douglas, o cerimonial, tem que organizar, deixar impecável. 100% no dia para ocorrer impecável. O Glemerson na música, cara, tem que estar lá organizado com a orquestra inteira, tocando perfeito, no ritmo, sem algum problema, o microfone funcionando 100%. Nós da área de foto e vídeo, registrar tudo bonitinho ali, responsabilidade, fazer tudo acontecer perfeito, porque é um dia só. Não tem como voltar. Não dá para voltar sábado. Não dá, cara. Vamos voltar ali porque deu um problema ali. Não existe não isso. Existe isso. Vai muito também do cliente ter essa consciência que... são poucos, né, que costumam um produto de qualidade tem um custo diferenciado, né? Sim. Então, às vezes, conversando com alguns casais, eu falo, olha, alguns que eu tenho um pouco mais de liberdade, eu falo, olha, tem que tomar um pouco de cuidado com aquele tipo de economia que acaba sendo uma economia meio burra. Economia burra. Esse é o termo. Porque... E às vezes por pouca diferença. E não é nem a questão. A questão é você tem um investimento de tempo, emocional, porque é uma vida inteira sonhando com aquilo, né? Financeiro, né? Então, assim, tem que os profissionais envolvidos têm que, os espaços, assim, tem que ser algo que você tem um respaldo. Vamos falar assim. Olha, isso que você está falando em questão, né? Agora vamos falar em questão da orquestra, no caso. E a minha família é músico. A gente tava brincando, conversando com o Guilherme, eu já fui produtor de rádio, então sou muito chato com áudio, essas coisas. Sim. E teve um casamento que foi lá no Espaço Senhor, uma vez que a gente fez, e tinha uma orquestra, eu nunca ouvi falar o nome, cara, mas nunca na vida, nem sabia nem quem que era. Cara, a hora que começaram a tocar... Não tocaram. Meu Deus, tudo desafinado, tudo fora, um som mais alto que outro instrumento. Aí eu fiquei com dó da noiva, cara. Eu fui editar o trabalho, aí, né, você tá no fone ali. Editar? Não. Ele trocou. Eu falei assim pra noiva, você quer que eu troco as músicas que a orquestra tocou? Sabe por quê? Não tá legal. Você sabe o que ela falou pra mim? Jonas, não. Aí, mas por quê? Tem algum... Eram amigos.
Eu ia falar sobre isso. Entendeu? Quais são as situações que te deixam preocupado? Uma delas é quando o casal recebe um serviço de presente, ou que um amigo vai executar, Exato. ou que o amigo conhece um outro amigo, Que ele vai tá fazer precisando se o amigo do lançar. amigo. É o presente de grego. É, presente de grego. Ó, mas teve, acho que não teve nem, não vou falar o local que foi. A gente fez um casamento, a Valquíria ficou, nossa, e eu sou chato, não sou músico, mas ouvido, eu tenho bom ouvido, eu sou chato para ouvido. Né? E aí era os amigos da igreja que vão tocar. Tá ok, faz um tempinho já. E aí a gente ali passou, aí já na passagem para falar com o pessoal na semana, pedir o roteirinho, nunca dava certo, mas enfim. Deu no dia, aí você já começa, opa, Lebrinha aí chega lá levando. antes, ó, é assim, assim, assim. Ah, tá bom, quem é o responsável? É ele. Ah, não, é ela ali. Ok. A hora que foi iniciar a marcha nupcial. Meu Deus do céu, cara. Não, da primeira música que foi tocar já não foi bom. Você já viu que... Mas quando foi tocar a marcha, nossa, parecia aquela marchinha a flautinha do Titanic, Titanic, ela afundando. Meu pai, foi horrível. A Fernando. flauta Então, mágica que eles falam de baixo. Foi, e era tipo, mas deu pra ver que assim, o pessoal não era músico preparado para aquele Para momento, executar. para executar. Tava ajudando. E aí a gente fica até assim, nem culpar o pessoal, porque o pessoal tá querendo ajudar, mas não tem experiência. Pegou um ali, um aqui, e foi fazer e começou. Eu falei, Jesus amado. Esse lado dos amigos que vão ali para ajudar, a gente até entende. Mas o profissional que se apresenta vindo da palavra profissional e que não entende Aí nada, é complicado. Isso Hoje- em todas as áreas. Hoje Na tem muita sua leitura. área, na sua Sim, área, João. tem de todas. Então, Tem- eu já vi um fotógrafo tirar o chip e entregar para noiva. Sério, tirar o cartão da cartão, Um câmera? cartãozinho lá e Então, entregar deu pra assim noiva. pra ela, toma aí. Toma, as tá, fotos. o meu trabalho é esse. Nossa, cara. Aí você fala, não, será que isso é possível ou não? Será que realmente... Aí ele compra outro e põe no lugar? Não sei. Põe outro na máquina lá? Custou o quê? 300, 500 reais um cartão? Mais quanto que ele ganhou? Ele pediu mais quanto? Mais 500? Vai saber, né? Aí você pega cerimonial, que fica olhando no relógio. Não, vai acabar a hora que acabar. Não precisa ficar olhando no relógio. Tua área, você conhece muito bem. né? É que hoje tem muito aventureiro, né? Tem. E a tendência... eu tenho um filho de 11 anos. E a tendência, eu acho que para as próximas gerações, é a gente ter, assim, infelizmente, lógico que tem os profissionais que sempre vão se dedicar, né? Mas a grande maioria são pessoas que acham que tudo é fácil. Eu falo por conta do meu filho, né? Que ele começou a tocar guitarra, ele já acha que ele já toca. Então ele já... Eu já tô sou bom. Eu falo preparado. assim, não, meu irmão, falta muito Mas sabe por que ainda, sabe? isso acontece Então, hoje assim, em dia? Porque, só te cortando rapidinho. Porque hoje em dia as coisas você tem fácil acesso a tudo. Então... Para comprar, poder de compra aumentou muito. Então, você eu vou querer virar um guitarrista, vou querer virar um tecladista. Tipo fotógrafo. Você consegue comprar fotógrafo, você O cara compra a pega uma câmera, máquina, você compra imagina. uma câmera profissional lá, você parcela lá, você já tem ali. Fala, eu sou fotógrafo. Acabou. Foi uma roupa preta. Sou fotógrafo, sou pica. Pronto. Mas o lance, acho que Simples. esses aventureiros que vão, infelizmente, vão atrapalhando e também vão selecionando o mercado, né? Tipo, mostrando quem realmente trabalha direito e São ciclos, eu vejo assim como ciclos. Essas pessoas que não têm esse compromisso profissional e moral e ético, Sim. eles serem fora do mercado, não tá nem aí. não tô nem aí. Exatamente. É o casal, que casal? Não, eu fui lá, fiz tudo direitinho. Não, eu fiz direito. E já tá noutra. É verdade. Eu costumo falar para os clientes nossos aqui, porque a gente faz várias indicações, mas eu falo, ó, não sou fechado com nenhuma indicação, mas procura um Sim, profissional. sim. Até pessoal que vem fechar comigo. Ó, você já foi em algum outro? Procura para você saber a diferença e tal. Mas procura profissional que trabalha com aquele serviço.
Não procuram que tá fazendo aquilo como um extra, porque isso aí Tampão. pode te dar nada contra a pessoa fazer isso. Mas pode ser um pouco diferente. Talvez não vai te entregar aquilo que você realmente quer. Porque tem aventureiro demais, né, gente? Tem aventureiro demais. Hoje em dia tem muito. Fernando, lembra Eu que você tava chamo me de contando? paraquedista, né? O cara pula. Onde que ele cair, caiu. O senhor contando um dia que quem fez a recepção num casamento lá, o senhor e a Marcli, Nós fizemos. como foi? A cerimonial chegou 3 meninas. Aí eu a questionei, falei, mas não eram 6? Não, é que... Olha que ela fala, não, é que... Já sabia Lá que vem, não ia. lá vem a história. Aí, à medida que os convidados iam chegando, só tinha uma menina ali no receptivo. Em um determinado momento ela desceu e não ficou ninguém. E nós que ficamos fazendo A recepção. essa recepção dos convidados, que não tinha nem começado a cerimônia, a menina já foi abriu o embora, bico. já deu linha dali. Vazou. E é a nossa casa. Quer dizer, as pessoas vão chegar aqui, não tem ninguém. E coincidentemente, o Marcli estava de preto, eu estava de preto, tava de jeans, mas eu estava de camisa preta, porque não me passava que eu ia. E vamos ali, vamos embora, vamos receber as pessoas e conduzir. Depois, conferência de lista. Aí outro não é problema. mais. E levando as pessoas, conduzindo lá para a escada, para descer, que a cerimônia ia ser lá no gramado. Sem noção nenhuma. Sem noção. É complicado. Então, a gente vê... Os casais precisam entrar nas mídias, precisam dar uma pesquisada. Verificar, ver certinho. É uma coisa tão simples de fazer hoje em dia. Uma coisa que eu comentei pro doutor, você falou, precisam pesquisar o CNPJ. Eu falei, Uhum. comentei pra ele, né, que quando eu iniciei minha empresa, um casal foi consultar meu CNPJ, porque tinha um cara meio de moleque, falou, mas Menino, cara de menino. menino. é esse Você cara tem aí cara que de vai... menino até hoje, que Esse você não cara- envelhece. Não, você que pensa, rapaz, se eu te contar a idade. Aí, né, tipo, o cliente falou, ó, por favor, você poderia passar seu CNPJ? Falei, claro, eu tenho meu CNPJ. Passei e ele foi consultar, realmente. Eu Aí acho depois legal, ele eu acho fechou, eu achei legal, porque Você, assim, você já terminou o tiro de guerra? aí, tipo assim, ele viu, consultou e realmente ele acabou fechando depois, entendeu? Sim. Ele, primeira vez que ele viu ali, eu era um moleque novo, nada, nunca tinha ouvido muito falar de mim. Ele foi procurar saber quem que era eu. Certo. Tá Entendeu? certo. Ele viu, não, o cara realmente tem um CNPJ, tem um local próprio ali que tá trabalhando certinho, então deu essa chance, a gente fez, realizou, mas Eu já tive. Pesquisou. Pesquisou. A gente já teve um casal que o contrato ele pediu para reconhecer firma no cartório. Apesar de. Pô, beleza. Eu falei, tranquilo. posso Tranquilo. dar? Claro, sem problema nenhum. Qual cartório que você quer? É, eu falei, só falar, a gente vai lá. Agora. Mas eu acho que, e às vezes o cliente fala até meio com medo de alguma repreensão, ou achando que. Não, sem problema nenhum, meu amigo. Você não me conhece, tipo, você não me conhece. Isso Quando- tá certo de isso saber mesmo. sobre Eu acho quem que é você tá legal, eu acho contratando. legal que eles pensem dessa maneira, porque é a oportunidade deles sentirem confiança, a gente poder mostrar a nossa vida profissional, tá? E bom seria se todos fossem assim, Sim, verdade. se todos agissem assim, e não levado por impulsos, cada um à sua maneira, que lá na frente, no dia, não adianta chorar, porque aí já foi. Porque É às águas vezes passadas. acaba agindo pela emoção, né? Muito. Porque, nossa, eu achei maravilhoso. Eu quero aquilo ali. É aquela emoção de você querer ter aquilo pra você. Sim. Só que aí você não vai precisar saber sobre nada. Só que aí depois é que passou que você vai saber, ou no dia que você vai saber. No dia. Infelizmente. Sabe o que eu sempre falo? Falo até para o senhor, queria que o senhor falasse um pouco, comentasse um pouquinho sobre isso, porque o diferencial do campesino é o Fernando. O espaço é excelente, mas o Fernando. Eu sou Fernando. Porque o senhor fala sempre. verdade. O senhor fala sempre conta assim, a história do local para os noivos, as pessoas que vão conhecer. O senhor conta isso aqui, fiz assim, isso aqui é isso. Isso é bem bacana. Isso que o senhor faz é algo. Isso aí a gente conhece, sabe? Mas eu quero que o senhor fale. É uma coisa já sua? Não, eu gosto de contar, porque. Ou é uma como fala, estratégia de marketing. Estratégia de marketing, né? Engraçado. Eu já sei o que é, mas pode falar. Vamos lá. Quando eu me casei,
eu era a pessoa mais introvertida do mundo. Sério mesmo, Fernando? Sério. Sério. Não é brincadeira. Não era de sair, não era de beber. Sempre na minha. Fazia o meu esporte e tal, ia pra casa, tranquilo. Conhecia a Marcli. Marcli conversa com Deus e todo mundo e mais um pouco, né? E aos poucos que eu fui pegando o jeito dela. E a Marcli é muito extrovertida, ela gosta de conversar com todo mundo, rir, aquelas risadonas, aquela coisa. E aos poucos eu fui me soltando por conta dela. Porque se eu não a tivesse conhecido, tenho certeza que eu não seria essa pessoa desinibida. Olha só. Tá? Então, eu acho que aí, associado, sim, à necessidade de vender o produto, de vender o Campesina, eu comecei a me soltar. Lógico, tem casais que te dão mais abertura para conversar, sim. E tem casais que são mais reservados. Então, você sabe até onde você pode ir ou não. Sim. Mas a grande maioria dos casais dá essa abertura pra gente. Sim. E, assim, até... Às vezes vai uma família com a vozinha e tal. Sim. A Marcli já vai lá, já pega a voz, porque é dela, é o jeito dela. E aquilo acaba ficando muito descontraído, muito gostoso. E as pessoas, nossa, mas já faz 1h30 que eu estou aqui visitando espaço. Porque noiva tem mas em 15 minutos eu não vejo espaço. Eu falei, 15 minutos você nem chega aqui. Se a Marcli tiver, é 2 horas e meia. E assim... Nesses 10 anos, muitos casais que foram com os pais e que a gente já conhecia da nossa juventude. Pô, época do colegial, da faculdade, das saídas de vez em quando que a gente dava, chegavam lá. Ontem mesmo foi uma menina. Na hora que chegou, eu falei, nossa, ô Cissa, o que você está fazendo aqui? Sabia que ela era a mãe da noiva. Uma menina que até hoje, ela continua trabalhando no Novo Shopping. Amiga nossa da minha época que eu fazia. Trabalhou lá. Que eu trabalhei no Novo Shopping fazendo manutenção. Então, essas coincidências. Isso leva a gente a ficar mais extrovertido, deixar os casais mais à vontade. E é isso que faz o nosso dia a dia. Imagina se chegar aquela coisa seca. Acabou, isso aqui, aquilo ali, tchau, vem pro... Não funciona. Mas eu falo que esse é o diferencial. Eu brinquei sobre estratégia de marketing, mas eu sei que não é algo... Eu falo isso pros noivos quando chegam aqui, porque isso é unânime, o Fernando, com todos. Foi conhecer o Campesina? Conheci o Campesina. E gostou. É lindo o Campesina. Nossa, é muito lindo, maravilhoso. E o Fernando, nossa, o Fernando e a Marcli, às vezes a pessoa, o nome da Marcli não é comum, difícil, né? A pessoa fala a esposa dele, todo mundo, nossa. Eu falo, nossa, ele contou tudo sobre o espaço, como é. Isso é bacana, isso mostra o amor naquilo que tá fazendo, né? Naquilo que vai entregar, porque por mais que, exemplo, a gente não, eu falo do meu trabalho, eu não trabalho com produto físico, né? Sim. Na verdade, nós somos prestadores de serviço, mas, exemplo, mas eu e o Glemerson, a gente não tem algo físico para dar. É isso aqui que você está comprando, porque ele vai tocar a música, eu vou organizar. O Jonas até tem o serviço, mas entrega um produto, o senhor tem um espaço. Mas a gente falar sobre aquilo que a gente está entregando com amor é diferente, né? Porque é algo sincero. Eu mesmo, eu até falei isso muito no nosso primeiro podcast, eu falei, eu nunca gostei de vender nada para ninguém. De ficar oferecendo para a pessoa comprar. Tanto que, graças a Deus, quando a pessoa vem falar com a gente aqui, comigo com a Valquíria, a gente vende o nosso trabalho, mas bem tranquilo. Nada, toma aqui, é isso, é assim. Não, o trabalho é esse aqui, ó. E isso que é legal, né? Você sabe bacana. O que eu acho também? A pessoa percebe. As pessoas sacam quando você está querendo empurrar. Hoje em dia o consumidor está mais perto. Não, a moçada sabe a diferença de um produto exposto e de um produto empurrado. Não é o nosso jeito. Então, nesses 10 anos, vamos falar esses 10 anos que a gente está completando agora, em outubro, contar daquele casamento de abril,
a gente aprendeu muito com vocês. Quem que é o Douglas? Quem que é o Jonas? Quem são vocês que vão até a nossa casa para trabalhar na nossa casa, que é a casa de vocês? Que o pensamento principal é, lógico, além de deixar os casais muito à vontade, mas também poder receber vocês. Imagina, se a gente chegar lá, não tem um bom dia, uma boa tarde, um papo que a gente bate na capela. É diferente. O que a gente está fazendo lá, meu? Cara, a gente já tem que trabalhar, né? Já tem que fazer. Então, fazer com leveza, com carinho, dá diferença, né? A gente sente isso quando a gente chega ali para trabalhar, né? Tudo muito organizado, tudo certinho. Eu até brinco com o seu Fernando, né? Chegar no espaço e ter uma tomada do lado, cara. Você falou pra mim. Cara, isso é maravilhoso, cara. Cara. Aí assim, outro detalhe. E tudo. Colocou também luz lá, né? Pros músicos quando está à noite lá na parte de baixo. Isso é outro detalhe, que tem espaço que não coloca. Cara, eu já toquei em casamento lá que. Os caras época tocam de chuva, que na hora da chuva vinha o seu Fernando lá, cara, com guarda-chuva assim, sabe? Pra tentar proteger a gente, assim. Nossa, não, cara, eu tenho que contar, ó, nunca fizeram isso pra mim, cara. Nunca fizeram. Não? Teve um casamento lá que foi na capela, e aí da capela pro salão tem aquele espaço e tava chovendo e começou a chover mais forte no término ali. E a gente tem uns guarda-sol grande, e a gente tava em 3 com o guarda-sol, e aí o Fernando foi lá, quando eu vi o Fernando ajudando ali. Tava eu e mais eu e mais 2 da minha equipe, acho que era o Paulo e mais um. E a gente ali, aí quando o polaco ali, o Fernando, e a gente carregando o povo ali, descontraindo, o pessoal tranquilo, rapidinho passou. Mas a gente ficou todo, a parte de baixo da perna, assim, todo molhado, mas a gente tá tranquilo. Quando vem o Fernando com uma toalha, vai lá enxugar seu pé. Ô, Fernando, não, cara, não, toma aqui a toalha, vai lá. Eu falei, meu Deus do céu, não tem outro lugar que a pessoa faz. Mas por quê? Assim, a grande... É que assim, a gente... Não era... É que nem hoje em dia. Às vezes, quando a pessoa acha uma carteira com dinheiro e vai e devolve, é notícia de jornal. O que era para ser comum, hoje não é comum. É algo extraordinário. E essa bondade, esse pensamento no bem do próximo também, era para ser comum, mas hoje é extraordinário. Porque não é o que a gente encontra em todos os lugares. Não que as pessoas sejam ruins. Não, as pessoas fazem o necessário, o que é preciso fazer, faz aquilo. Mas, às vezes, a pessoa pode fazer algo além, né? Isso que eu falo para todos, quem trabalha com eventos, pessoal, é difícil para todo mundo. É difícil para o fotógrafo, para filmagem, para orquestra, para o dono do espaço, para assessoria, é difícil para todo mundo. Então, quanto mais nós nos ajudarmos, deixa a vida do outro mais nem é mais fácil, mais harmônico, né? Tem uma união ali, né, cara? Isso é essencial, acho que para tudo. Tem uma coisa muito... Tudo. Quando o cerimonial passa pra gente, os profissionais que vão trabalhar, a gente fica sabendo na semana, ou aquela semana leve, ou aquela semana que você fala, putz... Jejum e oração. Ali a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção. E vou falar mais uma coisa. Mulher. Acredito que aconteça com a Valquíria. Certeza que acontece com a Marcli. Talvez com vocês. Elas têm um sexto sentido. A Marcli... Fernando, presta atenção. Elas sacam uma semana antes de acontecer, pimba. E a Marcli, ela tem isso. É dela. Quem vai vir trabalhar, Fernando? Ah, beleza. Quem vai vir trabalhar? Ela fala assim, Fica esperto. Aí já ligou o alerta já. Porque assim, a gente vê que a pessoa não quer se esforçar para produzir mais do que ela pode, entendeu? Ela quer fazer só o basiquinho e fez aquilo, tá bom, e vambora. E não tá nem com o resto. Exatamente. Então não tem comprometimento, entendeu? Não existe, isso que se tivesse isso... nivela por baixo. Fora também que chega assim, ninguém me rela. Ninguém me rela, entendeu? Tipo assim, chega lá, faz lá o que é a última do ali, pacote, acabou. Cara, se acontecer infelizmente tem compromisso, na verdade, independente, né, se você tá numa outra área, acho que eu, pelo menos, quando eu vou para um evento, eu penso no todo, né? No todo. Cara, é o todo. Se aquele evento ele dá tudo certo,
é bom para todo mundo. Pro espaço, pro Sim. cerimonial. Eu pra todo sempre mundo, comento isso, que eu falo assim, ó, Agora- gente, qual que é os profissionais que vão? A gente, de repente, fica sabendo na semana. Quando fala, ó, a música é tal, o cerimonial é esse. Falo, nossa, maravilhoso, Tranquilão. vai ser tranquilo. Chegou, e aí, beleza? Já tá em casa todo mundo. Exatamente. Cara, eu não vou te mentir, sai perfeito, tudo parece sincronizado. Por quê? Tem uma harmonia ali com a galera que você já conhece, já trabalhou algumas outras vezes, é mais tranquilo. Sim. Agora, quando... Não rola, não são aquelas pessoas que realmente querem fazer além do que foi contratado. Essa é a diferença, fazer além. Exatamente, é isso que eu... Eu sempre falo também uma coisa para os casais, né? Quando eles vão na reunião, né? Eu falo assim, olha, o essencial vocês já têm. O que realmente importa vocês já têm, que é um ao outro. Todas as outras coisas vão somar nessa celebração. Né? Porque a gente sabe, né? Nós somos seres humanos e a gente trabalha, nosso trabalho é empenhado em não ter erro, em não ter. erro. Mas somos seres humanos, pode acontecer Sim. qualquer Ninguém é situa- perfeito. Então, Não tem assim, eu como. sempre falo, o essencial você já tem. Então, assim, procure se cercar de pessoas que vão somar nessa celebração. Justamente. Porque, é que nem eu falei já, é um tempo de celebração, de investimento emocional, onde tá todo mundo tenso, nervoso e tal. Então, Sim. os detalhes são importantes. A gente tem que pensar nesse todo para que tudo funcione da melhor maneira, né? Esse pensamento que tinha que acompanhar os profissionais. Sim, Exato. Graças a Deus, a grande maioria sim, tem muitos, esse pensamento. tem muitos profissionais A grande- bons. Mas de vez em quando a gente encontra, É, infelizmente. eu acho que a gente assim, encontra. Isso até- em qualquer profissão, não só na Isso, nossa exatamente. área, mas em Não, outras áreas também. Hoje em dia, eu acho que depois da pandemia, não sei, né? Parece que as coisas. Todo mundo acelerado demais. Então, tipo assim, você precisa de um serralheiro. Nossa, é difícil você achar um cara que é bom. Sabe que isso tá virando até muleta. É. Tá virando até muleta para alguns profissionais. Ah, não tá dando conta do trabalho, não tá... Ah, não, é a pandemia. É a pandemia. Vai ver, o profissional não tem nem mais casal que era da pandemia. Mas assim, eu acho que essa seria uma dica para todo mundo. E de verdade, Fernando, eu falo senhor por respeito, mas nem é pela idade. O senhor é o novo. Menino. Mas é um espelho pra gente ver isso. A gente tava conversando antes do senhor chegar, falando, porque assim, a gente vê e percebe isso, tanto o senhor quanto a Mark Lee, vocês não fazem só aquilo que pagaram, faz o que Não, pagaram muito para ter além. com excelência, mas faz mais. Por quê? E eu falo isso para todos os clientes, falo, o que ele faz, não, o espaço não é só bom e excelente pro cliente dele, mas para todos os fornecedores que vão trabalhar lá, porque o pensamento em sempre ajudar, isso é ótimo. E assim, é até uma dica para mais uma vez, hoje eu tô meio coach dos pessoal de eventos. Ó, pessoal, tá querendo entrar no ramo de eventos? Não faça só aquilo que você tá vendendo. Faça mais do que aquilo. Sempre queira fazer, busque fazer a mais, porque isso vai fazer toda a diferença no trabalho. Não é verdade, Fernando? Eu acho Sim, que sim. isso é a chave, né? O espaço para essas pessoas virem trabalhar nas diversas áreas de eventos existe. Mas a pessoa precisa ter consciência de ser profissional e dar sempre um pouco a mais. Sempre Sim. tem espaço para produzir um pouco a mais, para se dedicar um pouco a mais, para entregar um pouco a mais. É essa a questão, é ficar consciente que as coisas podem sempre ser melhores. Ontem foi bom, hoje tem que ser melhor, amanhã mais ainda. Tá? E isso não custa nada. Isso é um esforço que vem de dentro de cada um de Pô, nós. aquela capela que o senhor fez. Nossa. E falando, deu trabalho fazer aquela capela lá, Fernando? Foi quanto tempo para fazer? Foi 1 ano e meio de trabalho. Praticamente quem fez aquela capela, toda a parte aérea, foi o Alexandre Polaco, junto com um carpinteiro, o João. Eu tive a ajuda de um noivo, engenheiro civil, que na hora que a gente estava furando as brocas, que eu pensei que eu ia fazer broca de 6 metros, com 1,5 metro deu rocha. Então mudou toda a perspectiva de sustentação e foi um dos primeiros noivos que casou nela. Olha aí. Então, Legal. assim, ali tem história.
Aquela, a Capela de Milhões, verdadeira Capela de Milhões, aquela lá. Ficou Bonita. linda a capela. Não, é simples, é tranquila. Ficou. Mas o porquê da história da capela? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Um belo dia, começa a chover durante a cerimônia. E aí? Quantos casamentos nós já não fizemos dentro do salão, com os convidados olhando para o aparador de comida, o celebrante ali num cantinho apertado e tal, e aquilo ali incomodava a gente. Eu lembro, na época, tava terminando de construir ainda, e a gente fez um casamento lá, e tava começando a chuviscar, meio veio um temporal de uma vez, mas começou a chuviscar, de repente saiu música, todo mundo pra cima. Vamos lá. Aí parou um pouquinho, vamos, e a noiva queria realmente muito fazer naquele Sim. espaço embaixo ali, vamos de novo. E graças a Deus, cara, só deu uns pinguinhos ali, parou. E a gente conseguiu. Porque faltava um pouquinho pra terminar a Para capela. terminar. Faltava muito pouquinho. Então foi um ano e lembro. meio que a gente ficou trabalhando ali e foi agarrado. Foi agarrado. Nós fizemos tudo. Sabe? Tinha um pedreiro, um servente, o resto eu, o polaco e esse rapaz, o carpinteiro. Porque basicamente a capela é madeira. É madeira, todo o trabalho feito de madeira. E desde a inauguração dela que a gente conseguiu ficar aliviado. Ah, vai chover? Beleza. Tem um plano B. Tem um plano B. E esse plano B hoje Tá é a virando plano A. opção de metade dos casais. Então, pra gente foi legal, porque nós vimos que a gente conseguiu atingir o objetivo que era ter um plano B legal, tão legal que passou Quanto- para plano A. Mas eu acho isso muito importante. Você pensou no espaço lá, porque assim, a noiva ela tem um sonho. Ela quer fazer o sonho aqui nesse gramado. Mas se chover, pô, eu tenho aquela outra parte ali que é linda, maravilhoso também. Então ela vai casar Dá até tranquila. uma sensação Tranquilo. de Vai tranquilo. ar livre, De ar que ela é livre. toda vazada, Que é toda assim, aberta, toda toda aberta. aberta, Então, Porque tem espaços que não tem o plano B e estão anos no mercado e não pensaram nisso. E aí acaba, quando vem chuva, ou é tenda, né? É tenda que não segura nada. E não segura nada. Tá. Eu já fiz casamento que, rapaz, que choveu, mas deu um temporal que tava todo mundo assim, né? E o casamento rolando lá, votos e molhando meu gravador, e eu lá puxando luz, pingando água ali. Tá, né? Eu fiz um casamento que Foi uma loucura. eu falei pro Alexandre, pro padre, pro Alexandre Pera. Alexandre Pera. Eu do lado dele, Alexandre, termina ele. Peraí, Adiante isso abriu aí. a Bíblia falando ali. Aí começou a chover de pouquinho. Ele Sim. colocou duas meninas nos noivos e uma nele pra ler ali. E acabou, tchau, beija. Os noivos saindo e a chuva desceu. Ficou até a foto muito bonita dos noivos, né? Na água, né? Na chuva chovendo. Ficou uma foto maravilhosa, mas graças a Deus deu pra fazer até o finalzinho. Mas é uma luta, né? A gente Mas, ó, jogou isso é grama, né, verdade. Fernando? É. No campezinho. Enxugamos grama. Assim. Jogar grama. É, parecia Jogou campo de grama, futebol. que é sério. É rodinha ali e tal. Ah, eu Polaco, conheço, né? Polaco, Fernando. Essa é a novidade. Aquele enxugar- casamento, não vou enxugar falar o nome grama. da noiva aqui. Mas porque era o sonho da. A noiva acordou chorando. O Realmente noivo me ligou. teria que ser lá. É. O noivo me ligou. Douglas, falei, cara, tá Preto. tá tudo poça de água aqui. Não vai dar. Aí falei pro Fernando, o Fernando já quase chorando ali pensando na noiva. Aí a gente viu que deu uma. Continuou cinza o dia ainda. Mas parou, falou, vamos ter. A gente colocava tablado ainda, né, Fernando? Tinha um tabladinho lá. Era os tablados, Pegou, né? é. ainda, né? Polaco Não era pega o rodinho, pega a espuma, põe. E a noiva casou no gramado, cara. Aí ela continuou chorando quando ela chegou, né? Porque Viu que é. viu, mas não tem nada melhor, né, Fernando, do que Não, foi uma a gente tranquilidade. conseguir no final, porque assim, eu falo pra todo mundo, né? Quando termina, acho que todo mundo tem essa. Ah. Termina o casamento, os noivos te abraçam e falam: ah, foi melhor do que eu imaginava. Nós falamos: ufa. E enfim, principalmente a cerimônia, acho que é o mais Sim, importante. nossa. É o que a gente vê, a hora que ela acaba, acho que é para os músicos, fotógrafos, acho que é o mais importante, o cerimonial, que ocorreu tudo bem, tudo Que rolou tudo perfeito. certinho. Aí você dá aquela relaxada um pouco, ufa, agora é mais tranquilo. Parece que não, mas a tensão que a gente fica. É assim, pô, mas o teu é só espaço? Não, não é só espaço. É cerimonial, é música, é fotógrafo, é todo mundo trabalhando junto. Se ficar ruim para um, tá ruim para todo mundo. E para ficar bom, tem que ser para todo mundo.
Então não tem essa diferenciação. Eu lembro que a gente estava ótimo. conversando, você até comentou, investimento você vê em gerador, poder colocar lá no espaço, pensando bem nisso. Os 5, 6 primeiros casamentos que eu fiz, eu passei agachado. Porque eu não tinha gerador. Eu com medo de desgramado. Ai, meu Deus, se acabar a energia agora, o que eu faço? Ainda mais zona rural, cravinhos. Vai Acabou a saber. energia. Onde que eles vão socorrer? A cidade, lógico. Não vai na área rural. Primeiro dinheirinho que sobrou, ainda voltei, vai lá e junta uma coisa daqui, junta coisa de lá. Compramos gerador, já ficamos aliviados. Melhor coisa que a gente fez. Teve um casamento que eu fiz lá, o gerador funcionou dessa vez, que acho que tinha acabado a energia, e ele ligou e falou, ó, o gerador em ação aqui. Eu acho que, assim, por ano tem 3, 4 situações Às vezes acontece. que acontece. Pico, cai, Porque tudo. engraçado é que o que mais me dá medo é a pane seca. Sem chuva, sem nada, Sim. acaba a energia. Por algum motivo, ou uma queda de árvore, alguma coisa, algum ponto que ninguém sabe onde que é, e até a companhia restabelecer, Vixe, é 6, 8, 10, 12 Sim, horas. eu comentei uma vez com o Douglas, a gente fez um casamento há uns anos atrás, bons anos atrás, num espaço maravilhoso. Não vou comentar o nome nada aqui. E foi um casamento chiquérrimo. Tinha até cantorzinho meio famoso na época, tudo. Não tinha gerador. É a falha. O que aconteceu? Noiva chegando, tudo bonitinho, iluminada ali, maravilhoso. De repente, a hora que a noiva ia entrar na situação, estouro. Pá! Estourou o transformador. Misericórdia. Ainda bem, nessa época acho que era 2015, se eu não me engano. E já tinha fazer um pouquinho de um ano e pouquinho já estava da empresa. Eu peguei, a minha sorte é que eu sempre pensei antes. Tanto que da vez do microfone que foi lá, que eu pensei no microfone no seu espaço lá pro DJ, que ele estava com problema. A gente até comentou no nosso primeiro episódio. E eu levo sempre iluminação, deixo meio que preparado. Então eu levei postinho de iluminação ali e tudo. O que salvou o casamento, você acredita que foi a nossa Foi a luz? iluminação. Eu tive que emprestar minha iluminação ainda, porque até você prefere chegar, arrumar esse transformador. É demorado. Demora. Olha, foi horas. A noiva começou a chorar, deu um maior problema no espaço. Rapaz, foi um caos. Aí, para as pessoas poderem se servir, usaram a minha iluminação para poder iluminar a minha pista de frios ali, as coisas, até voltar tudo. Aí eu imagino, olha, por causa de um gerador, mas eu vou te falar o porquê. A noiva não quis gastar o dinheiro com o gerador. Ai. Ela achou que não havia necessidade. E ela tava chorando por isso, então. Na verdade, ela chorou porque ela... Jonas, então eu vou te contar uma passagem breve. Numa apresentação do espaço para o casal, o noivo fez uma colocação. Você não dá um desconto, porque no meu casamento não vai acabar a energia. Essa noiva falou a mesma coisa. Eu falei, não, olha, o custo do meu espaço não tem a ver só com o gerador. Tem que ver com a manutenção que eu dou. São 40 mil metros de jardim e de espaço. Não é? Tem uma manutenção, tem então, tudo. O gerador, ele faz parte de um equipamento, vamos chamar aquilo tudo lá de um equipamento. Faz parte de um produto. Que eu estou oferecendo para vocês. Tirar um gerador, ou tirar 5 cadeiras, ou colocar mais 10, não altera valor. Aí ele quis questionar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te dou um desconto, só que a gente vai rezar no contrato que se acabar a energia, a responsabilidade é sua. A noiva surtou com ele. Simplesmente queria pegar o rapaz e dar um chacoalhão nele. Acabou a energia. Aí. Sério? É igual olha, a pessoa, tá vendo? a pessoa Mas- chegar na confeitaria assim, ver um bolo, fala, eu quero levar esse bolo. Quanto é? X. Ah, não, mas tem como tirar essa fatia? Porque eu só quero O outro lado de sem lá. o cantinho, você pode tirar, que eu não gosto do canto. Cara, nada a ver. Não, mas É um foi pouco o que eu também disse. da cultura do brasileiro, né? De querer ter Chorar, aquela coisa, de negociar, de ter a vantagem. vamos tirar isso aqui que não vai precisar. Quando as pessoas vão lá, Fernando, é valor tal, fala, olha, eu tenho meu preço a prazo, meu preço à vista. Eu posso te dar o preço à vista, você me paga no mês que vem, não tem problema nenhum. Mas o custo de um produto, ele não se resume a mais um detalhe ou menos um detalhe. Sim. Ah, mas eu não vou casar na capela, para que eu vou querer a capela iluminada? Eu falei, porque os convidados vão chegar aqui e vai estar tudo iluminado. Se eu desligar a luz, o que eu vou economizar de energia? 30 reais, 40 reais? Então,
as pessoas, aos poucos, elas estão aprendendo a ver o produto como um todo. Não como parte. Exato. Tá? Certo. Não é o chip lá do fotógrafo, não sei como é que chama o negócio. Cartão lá de que pegou o memória. cartão de memória. Cartão. Lá. Sabe? Oi. Você vai levar uma E vai flauta, mudar. leva sem o bico dela. Fernando, Não funciona. e o senhor achou que não ia dar muito tempo? Já tá dando quase 2 horas aqui, brincadeira. A gente começou agora um pouco. Fernando, mas fala pra gente um pouquinho e as expectativas pro ano que vem, 2023, como está? Vai ter reformas lá no espaço, tem novidades aí? Como está? Não, a gente está... Essa pandemia nos fez colocar mais o pé no chão ainda. Legal. Então, uma coisa que eu sempre falei para os casais, e vou continuar falando, eu não prometo nada. Eu realizo. Tanto é que quando a gente inaugurou a capela, eu não tinha compromisso com ninguém de ter capela. Então a gente trocou parte do mobiliário, compramos mais algumas coisas, estamos fazendo mais paisagismo. Legal. A ideia é Sempre acrescentar, entregar o melhor. mas Sem vão ficar promessas. curiosos. Isso Sem chama-se promessas. sabedoria. Fernando, mas obrigado. Obrigado aí por esse bate-papo. A gente agradece muito enriquecer esse nosso projeto aí de 3 loucos que Sim. iniciaram o projeto aqui para essa descontração, conversa sem nenhum compromisso, descompromissados, na verdade, né? Descompromissado, um bate-papo Bate-papo. legal aqui. E até o senhor falou algo que eu nem tinha pensado nisso. Primeira vez que a gente troca uma ideia, bate um Sim. papo fora do Fora do âmbito contexto, de né? trabalho. É claro que a gente Porque sempre tá vai falar corrido ali. do Sim, trabalho. sempre mas acaba assim, falando um pouco, né? Mas no dia a dia a gente sempre tá corrido ali quando tá no evento. Ou vai pra lá, aquela pra cá. loucura. Sim. Quando o Douglas ligou, eu falei, meu Deus do céu. O que eu faço? Ele só aceitou porque foi eu que pedi. Eu Justamente, insisti. sabendo assim, da intenção de vocês, que é uma maneira da gente bater um papo. Hoje eu aprendi, Jonas, Emerson, são coisas que no dia a gente não tem oportunidade. No dia é tudo muito profissional, muito corrido, muito certinho. E eu realmente, eu tava falando, meu Deus, o que vai acontecer? Passou 1h20, 1h30, não sei quanto tempo passou, mas foi a coisa mais descontraída. Eu estou bem tranquilo. Eu acho que eu pude passar um pouco da minha história junto com a minha esposa até esse caminhar. E eu acho que por mais 10, 15 anos a gente ainda aguenta. Opa! Oxe, vai lá. O legal é isso, a ideia nossa é essa que, tipo assim, não é só o Sr. Fernando, proprietário do Vila Campesina. Não, a pessoa por trás, entendeu? Isso que é legal. Assim, não é o Fernando Brandão, é o seu Fernando. Sr. Fernando, como a gente não, o Sr. Fernando ali. Eu acho Assim, que eu tenho muito a agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Foi uma Que maneira isso? da gente poder pedir uma foto. Depois eu passo o Pix lá. se quiser uma serenata lá também, viu? Bater um papo com o Glemerson antes, que a gente bate um papo gostoso. Douglas nem se fala, porque é a única pessoa que vai na parte da manhã Que dar tá uma ali, checada. né, de manhã, verifica Então, tudo. assim, os casais eles precisavam entender um pouco mais do que é fazer, organizar um casamento. Tem muita coisa por trás. Não é chegar faltando 1h30. Não é. Me perdoem todos, entendeu? Mas é algo além disso. É algo além disso. E a gente sente isso. Então, estar com vocês hoje e lá no espaço, profissionalmente, é muito bom pra gente. Na verdade, a gente que agradece, Fernando, porque a gente tem falado isso aqui em todos os episódios, né? Que a gente precisa de exemplos bons. E o senhor é uma inspiração pra gente. De verdade, de coração. Sem nenhuma demagogia. Sem demagogia. Super concordo. Porque nesse mundo após pandemia, tantas pessoas sem esperança, vem um exemplo de pessoas que lutam, que batalham e que estão vencendo. Isso que a gente precisa. Então, eu vou te falar uma coisa agora que eu não tinha te falado antes, nessas várias vezes que você esteve em casa. Quando você esteve lá com a sua esposa e seu filho, o levar o seu filho ao nosso espaço, vocês não sabem, mas pra gente, o que significa isso?
É aí que é a nossa casa, não é o Vila Campesina, entendeu? Sim. Poder receber vocês. Obrigado. Assim, é uma coisa tão, talvez, corriqueira. Poxa, mas o Glemerson levou o filho dele lá. Estava Sim. lá, participou, entendeu? Ficou até o fim, ajudou o pai a Trabalhou. carregar o carro, tá ali, tá aprendendo, entendeu? É. Isso é que é legal, poder receber os profissionais, poder dar esse abraço, Sim. sabe? E recebê-los. Porque eu sei o tanto que é difícil. Eu acho que de todos os setores, o mais fácil é o meu. Eu estou morando ali, eu vivo ali. Mas desde que hora você está trabalhando? Um casamento, chegar lá às 4:30 da tarde. Douglas, quanto que você não teve que entrar nas mídias, correr atrás de informação para ajudar os casais? Quanto que você não se dedica para poder entregar um casamento? E resolver problemas de última hora. E são os que mais Que tem. mais tem. Lembra? E para você chegar ali na frente, sintetizar aquilo ali e fazer acontecer. Parece que é assim? Não é assim. Não é. assim. Nada é fácil. E nem o senhor, né? Porque você tá Mas- cuidando aquilo lá. Exato. Dia a Não, dia. dia a dia. Dia a dia. Nada é fácil. Mas a gente, de verdade mesmo, a gente agradece, Fernando. Sabe que a gente sabe que o senhor também ficou. A gente fica até feliz que o senhor tá à vontade, Sim, conseguiu sim. conversar. E o nosso Foi projeto. tranquilo, tá Foi vendo? super E, ó, e se tranquilo. deixar, nós É. vamos, hein? Vambora. Nós E vamos o embora. nosso vamos projeto é esse. A gente, quando a gente pensou, o senhor perguntou de quem veio esse projeto. Na verdade, foi uma ideia que partiu. Eu só falei primeiro, mas já tinha no pensamento do Tinha João, do alguma coisa Glemerson. acontecendo já. E o nosso pensamento, quando a gente sentou, a gente vai falar sobre o quê? Sobre eventos? Não, vamos falar sobre eventos também, mas vamos trazer pessoas que sejam relevantes, não só para nós, mas para todos que possam ouvir. Tem histórias legais. A gente não tá... É claro, a gente pede, curte nosso canal, siga no aquela Instagram e brincadeira, tal. Mas a nossa ideia é que entregar para as pessoas que vão assistir um bate-papo bacana, a pessoa, pô, aprendi algo ali. Sim. Isso que é interessante. E a Então a gente oportunidade agradece muito. Para nós, profissionais, proprietários, todos que vierem a ser convidados para cá, é realmente estreitar mais ainda esse laço que a gente tem e também essa oportunidade da gente conhecer mais alguma coisa da outra pessoa. Sim, verdade. Exatamente. Então, acho que foi bem válido. Eu agradeço muito vocês terem me convidado. Legal, Obrigado a Fernando. todos. Bom, e vamos aproveitar então, né? A gente tá Isso, falando Jonas, faz seu papel. papel aí, por favor. Deixa aí o seu contato, seu Instagram, para as pessoas poderem conhecer o Vila Campesina. Vila Campesina. É só Vila Campesina Vila no Instagram. Campesina. Pô, tem algum outro contato que você quer deixar também, pessoal que tá assistindo a o gente? WhatsApp, é o final 79991765879. Pô, No maravilha. Instagram tem o WhatsApp, né, Fernando? No Instagram tá lá também. Tá tudo marcado. Eu não tomo conta. Quem toma conta é minha filha, mas ela é muito ocupada. E o pouco que ela mexe lá ajuda a gente, mas eu não entendo nada de mídia, então às vezes a gente consegue dar uma atualizada lá. Mas graças a Deus a gente tem conseguido sim caminhar. Legal. Tá bem, Bom, ótimo. vou aproveitar aqui, gente, para também, né? A gente tem que dar a nossa deixa aqui, né? Que é você seguir lá no nosso Instagram, tá? @Talk Café Podcast. Sigam lá, gente. Ó. Não esqueça de dar uma curtida lá também, que a gente tá postando bastidores, bastante coisa bacana lá para vocês poderem acompanhar. E vem muito episódio bacana por aí, viu? Ah, e claro, também, você aproveita lá no link da bio, no Talk Café Podcast, tem o YouTube. Você clica lá e assista os nossos episódios, que é toda terça-feira, tem um novo episódio para você às 19 horas. É isso aí, né, meu amigo Douglas? É isso aí, pessoal. Glemerson, Gostaria de agradecer vocês por essa oportunidade, o seu Fernando pela visita, Obrigado. essa mesa, nossa casa aqui. Também, senhor, sempre muito bem, seja recebido, sinta bem Muito recebido. obrigado. E agradecer por tudo, agradecer a Deus, né? E que esse bate-papo, né, possa tocar as pessoas que precisam ouvir isso. Sim. Eu acho Né? que E eu queria parabenizar o senhor por uma coisa que o senhor falou. O senhor citou muito a esposa do senhor. É muito bonito isso. É, Sim, excelente sim. exemplo. Cara. homem é diferente, né, gente? eu acho que não haveria Campesina sem a Marclick. Exato. De jeito nenhum. É isso aí, Fernando. Obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado então a todos que estão assistindo aí. Então sigam lá,
Talk Café Podcast, Talk Final Cerimonial. Aí, detalhe, no YouTube, não esqueça de ativar o sininho, tá, galera? Para receber a notificação de toda terça-feira, episódio novo para vocês aí, hein? Vila Campesina, Jonas Pelani, Sublime. Tamo aí, espero que vocês gostem. Vão ter muitos, deixem comentários. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, não assistam mais. Mas deixa o like, Mas espero que vocês gostem. Tá bom? Boa noite. Vamos parar, que senão a gente fica falando 2 horas aqui. Tchau pra Valeu, vocês. gente. Até a Abraço, próxima. viu? Até. Tchau, tchau. Tchau.